Hello there! Vim falar aqui pra vocês por que o brasileiro tem vergonha de falar inglês. Já notou isso? Até as pessoas que falam inglês, elas têm vergonha, elas não se sentem confiantes para falar inglês. Isso é muito comum no Brasil. E por que isso acontece? Na verdade é bem fácil de explicar. Você já viu pessoas brasileiras falando com outras pessoas brasileiras em inglês? Talvez, mas é muito difícil, porque é muito raro de acontecer. Eu sei porque já aconteceu comigo. Uma vez a gente estava num restaurante com alguns amigos brasileiros, né? Tinha algumas pessoas de fora também, mas a gente estava conversando em inglês. E aí no carro, especificamente, só tinha brasileiros. Então a gente estava conversando em inglês e aí uma amiga virou para mim e falou: "To me this makes no sense. Like, we're Brazilians, we speak perfect Brazilian Portuguese and we're speaking in English. Like, why, right?" Então ela virou para mim e falou assim: "Cara, a gente é brasileiro, a gente fala português e a gente está conversando inglês porque para mim isso não entra na minha cabeça." E ela falou exatamente isso para mim. E assim, é muito interessante isso, cara, porque a gente não tem a cultura de falar inglês, nem entre as pessoas que falam inglês. Então, quando você fala em inglês, é diferente, né? Quando você está numa roda de amigos, seja estrangeiros ou não, e você está na rua falando inglês, as pessoas olham, tipo, que interessante. Mas elas olham, por quê? Porque é diferente. Então a gente não tem a cultura de falar inglês. Além da gente não ter as pessoas que falam inglês, a gente não tem a cultura de falar inglês sequer entre as pessoas que falam inglês. Existem pesquisas aí que indicam que a gente tem cerca de 5% da nossa população que é fluente em inglês. Quer seja verdade ou não, a gente tem poucas pessoas que realmente falam inglês fluentemente. E ainda assim, entre as pessoas, elas não têm a confiança, elas não têm o hábito de falar inglês. Então a gente tem que começar a criar esse hábito de falar inglês, quebrar essa barreira. Então se você é uma pessoa que já fala, mesmo que um pouco de inglês, eu te convido, cara, por favor, comece a falar um pouco de inglês com seus amigos. É difícil, eu tenho certeza que é, porque eu já passei por isso e eu passo por isso toda vez que eu aprendo uma nova língua. É difícil, é uma barreira que a gente tem que enfrentar, é uma barreira que todo mundo que aprende uma nova língua tem que enfrentar, mas é uma barreira que após você enfrenta, é downhill, quer dizer, é ladeira abaixo, fica muito mais fácil para o seu inglês, você adquire mais confiança. Então eu imploro, please do this. Eu te peço, por favor, que faça isso, mesmo que você fale só um pouco, comece a falar com seus amigos, isso vai te ajudar muito e isso vai ajudar a todo o Brasil como um todo. A gente vai começar a criar essa cultura de falar inglês. Quando a gente cria essa cultura de falar inglês, fica muito mais fácil para que todo mundo comece a falar inglês, mesmo que de forma básica, e aos poucos a gente vá incrementando e melhorando isso. Se você olha para países europeus, principalmente países nórdicos, mas outros países também, como a Alemanha, por exemplo, países onde que as pessoas têm sua própria língua, mas ainda assim falam inglês, eles falam interchangeable, né? Quer dizer, eles estão falando a língua deles, tipo alemão, muda para o inglês, né? E assim, eles só fazem isso porque eles têm a cultura. Então eles falam a língua, mas eles têm a cultura de falar o inglês também. E a gente tem que criar essa cultura no Brasil. Porque a gente criando essa cultura, a gente vai quebrar essa barreira e vai ajudar todo mundo a começar a falar mais inglês. Então eu convido você, mesmo que fale pouco, a começar a falar inglês com os seus amigos. Se você já fala mais, comece a falar mais inglês com os seus amigos que já falam inglês. Começa a dar pequenas dicas também para quem está aprendendo, porque isso vai ajudar as pessoas. Começa a ensinar também, isso vai te ajudar. Existem pesquisas que indicam que você ensinando é a melhor maneira de aprender. Você retém muito mais, você retém mais de 90%, se eu não me engano. Então, você tem que fazer isso, porque isso vai ajudar todo mundo. Você não tem que fazer isso, mas eu te convido a fazer isso. Tá? Então é isso, eu gostaria de convidar vocês a começar a falar inglês no Brasil e assim entender que é por isso que a gente não tem a confiança de falar inglês, por isso que a gente às vezes a gente tem medo, mas se a gente quebrar essa barreira, vai ser muito mais fácil. Então fica o convite para vocês, I'll see you soon.